A morte do funcionário, de Anton Pavlovich Chekhov. Numa noite encantadora, o não menos encantador oficial de justiça Ivan Dmitrich Chervyakov estava sentado na segunda fila da plateia, contemplando pelo binóculo os sinos de Corneville. Sentia-se no cúmulo da bem-aventurança, mas, de repente, é muito comum encontrar-se nos contos este mas, de repente. Os autores têm razão. A vida é tão cheia de coisas inesperadas, mas, de repente, seu rosto enrugou-se, os olhos contraíram-se, parou a respiração, afastou o binóculo, inclinou-se e... Atim! Espirrou, conforme estão vendo. Não é proibido espirrar, seja a quem for e onde for. Espirram os mujiques, os chefes de polícia e, às vezes, os próprios conselheiros privados. Todos espirram. Chervyakov não ficou sequer encabulado. Enxugou-se com o lencinho e, como pessoa educada, espiou ao redor para ver se havia incomodado alguém com o seu espirro. Chegou-lhe então a vez de ficar perturbado. Viu que um velhinho, sentado na frente, na primeira fileira, enxugava meticulosamente a calva e o pescoço com a luva, murmurando algo. E Chervyakov reconheceu naquele velhinho o general civil Brijalov, do Departamento da Aviação. Eu molhei, pensou Chervyakov. Não é meu chefe, mas, apesar de tudo, não fica bem. Devo desculpar-me. Tossiu, inclinou o busto para frente e murmurou ao ouvido do general. Desculpe, Vossa Excelência, eu borrifei. Foi sem querer. Não faz mal, não tem importância. Perdoe-me. Pelo amor de Deus, realmente foi por acaso. Ah, sente-se, por favor. Deixe-me ouvir a música. Chervyakov ficou perturbado, sorriu estupidamente e pôs-se a olhar para o palco. Mas, por mais que olhasse, não sentia a primitiva bem-aventurança. Começou a atormentar-se. No intervalo, aproximou-se de Brijalov. Caminhou um pouco para um lado e outro, perto dele, e, vencendo finalmente a timidez, balbuciou. Eu borrifei, Vossa Excelência. Desculpe. Com efeito, eu... Não é que... Não se preocupe, eu até já esqueci, e o senhor está sempre falando nisso, disse o general, e moveu com impaciência o lábio inferior. Diz que esqueceu, mas há maldade em seus olhos, pensou Chervyakov, olhando desconfiado para o general. Nem quer falar sobre o caso. Seria preciso explicar-lhe que eu não quis, absolutamente, que se trata de uma lei da natureza. Senão, vai pensar que eu quis cuspir nele. Se não pensar assim agora, chegará a essa conclusão mais tarde. Em casa, Chervyakov relatou à mulher a falha cometida. Pareceu-lhe que ela encarou o ocorrido com demasiada leviandade. Teve um susto, mas se acalmou ao saber que Brijalov
pertencia a outra repartição. Mesmo assim, disse ela, você deve ir pedir desculpas, senão vão pensar que você não sabe se comportar em público. Isso mesmo, eu já me desculpei, mas ele se portou de modo estranho. Não disse uma palavra razoável, sequer. Além disso, não houve oportunidade de conversar. No dia seguinte, Tcherviakov envergou seu novo uniforme de gala, cortou o cabelo e foi à casa de Brijalov para se explicar. Entrando na sala de recepção, viu lá muitos solicitantes e no meio destes o próprio general, que já iniciara o recebimento das solicitações. Depois de interrogar alguns dos presentes, o general dirigiu o olhar para Tcherviakov. Se o senhor se recorda, Vossa Excelência, ontem, no Arcádia, começou a relatar o oficial de justiça. Eu espirrei e, involuntariamente, o borrifei que tolice. Vá com Deus. E o senhor, que deseja? Perguntou o general, dirigindo-se já a outro solicitante. Não quer falar, pensou Tcherviakov, empalidecendo. Quer dizer que está zangado. Não, isso não pode ficar assim. Vou lhe explicar. Quando o general acabou de atender o último solicitante e dirigia-se já para o interior da casa, Tcherviakov deu um passo em sua direção, murmurando: Vossa Excelência, se me atrevo a incomodar Vossa Excelência, justamente, posso dizer, sob o impulso do arrependimento. Não foi de propósito. O senhor não pode ignorá-lo. O general fez cara de choro e sacudiu a mão. O senhor está simplesmente zombando de mim, disse, desaparecendo atrás da porta. Que zombaria pode haver nisso? Pensou Tcherviakov. Não se trata de zombaria. General, mas não pode compreender isto. Se assim é, não vou me desculpar mais perante esse fanfarrão. Diabo que o carregue. Vou escrever-lhe uma carta, mas não o procurarei mais pessoalmente. Juro por Deus. Assim pensava Tcherviakov, a caminho de casa. No entanto, não escreveu aquela carta ao general. Ficou pensando, mas não conseguiu redigi-la. Foi preciso ir explicar-se pessoalmente no dia seguinte. Ontem eu vim aqui incomodar Vossa Excelência, balbuciou, quando o general dirigiu para ele o olhar interrogador. Mas não foi para zombar do senhor, conforme se dignou a dizer. Eu estava me desculpando porque, ao espirrar, borrifei-o, mas nem pensei em zombaria. Como poderia usá-lo? Se formos zombar, quer dizer que não haverá, então, qualquer respeito pelas pessoas. Fora daqui! Vociferou de repente o general, que se tornara azul e tremia com todo o corpo. O quê? Perguntou, num murmúrio, Tcherviakov, empalidecendo de espanto. Fora daqui! Repetiu o general, batendo os pés. Algo se rompeu na barriga de Tcherviakov. Recuou para a porta sem ver, sem ouvir coisa alguma. Saiu para a rua
e caminhou lentamente, chegando maquinalmente em casa. Deitou-se no divã sem tirar o uniforme de gala e morreu.